Paulo, Brasil. A partir de agora, a Rádio Nova Difusora apresenta programa Unifiel 60 Minutos. A melhor informação com os melhores profissionais. Unifiel 60 Minutos. A apresentação, Júlio Rezende. Unifiel 60 Minutos. Aqui você pode. Olá, muito bom dia, você ouvinte da Nova Difusora AM 1540. Estamos começando mais um programa Unifiel 60 Minutos, um programa que traz sempre um assunto de muito interesse para você da nossa comunidade, da sociedade. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Para nos ajudar hoje na técnica, nós temos o Domingos José, obrigado Domingos, também o Miguel Jacques na supervisão, a Raquel Duarte na produção, comigo a locução Júlio Rezende. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de grande interesse na área da saúde, que é o diabetes. Todo mundo já teve algum parente, algum conhecido, ou tem atualmente uma pessoa na família que tem essa doença. É uma doença que acomete muitas pessoas no nosso país, na América Latina e também no mundo. Nós vamos ter aqui, então, o profissional da área da saúde, o doutor José Amando Mota, daqui a pouquinho chegando aqui com a gente para conversar. E o Unifiel sempre de portas abertas para conversar com a comunidade a respeito de diversos assuntos interessantes e que torna essa entidade, que tem mais de 50 anos de história da educação aqui na região de Osasco, uma entidade que participa realmente com a comunidade, sempre de portas abertas. Vários eventos acontecem lá dentro que são abertos para a sociedade. Nós temos o Cine Fiel de Arte, nós temos a Academia de Saúde, que trata das pessoas também, e é só fazer inscrição e vamos chegando. Já estamos recebendo aqui no nosso estúdio, então, o Dr. José Amando Mota, que é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu posso tratá-lo assim como um diabetólogo. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. José Amando Mota. Bom dia, Júlio Rezende, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez participando desse programa com uma audiência incrível hoje. Muito obrigado, muito obrigado, doutor José Amando. É sempre um prazer receber um profissional do seu gabarito, um profissional muito dedicado, que estuda. A gente conhece bastante a sua luta, a sua vida, sempre em prol da saúde, e que tem feito muito pela nossa comunidade. Doutor José Amando Mota, nós vamos falar hoje a respeito de diabetes, que é a sua especialidade. Eu tenho aqui um texto aí, e nós vamos conversando ao longo do programa, o senhor vai me dizendo se realmente esses dados batem. Vamos lá. O número de diabéticos nas Américas triplicou desde 1980. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença é a quarta maior causa de morte na região, aqui nas Américas, depois do infarto, do acidente vascular cerebral e das demências. De acordo com o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, no Brasil, mais de 57 mil pessoas, cerca de 60 mil pessoas morrem anualmente por conta de complicações relacionadas ao diabetes. É isso mesmo, doutor José Amando? Essa doença é muito séria. Sem dúvida, hoje os países em desenvolvimento, principalmente, são os países que serão mais afetados, né? Até porque hoje, além de todos esses dados que você passou, que são verdadeiros, né? Terceira ou quarta causa mortes, hoje o diabetes sempre está envolvido, né? Eu diria para você que o grande desafio dos governos que ainda lutam com doenças infecciosas é ter recurso para poder tratar do diabetes, porque a gente sabe que o custo dessa doença para o sistema público hoje, no Brasil, dados de 2015, a gente tem aí quase 24 bilhões, né, que o Ministério gasta com essa doença e com as suas consequências, como você bem falou, né, cegueira, né, amputações não traumáticas, insuficiência renal, muitos pacientes vão para hemodiálise, isso gera um custo muito grande, né. Então nós temos aí uma associação do próprio infarto, do acidente vascular cerebral, como causa mortes mais frequente no diabético. Em uma certa época da minha vida, doutor José Amando, eu ouvi, não sei se eu ouvi ou li uma reportagem a respeito do diabetes, e o especialista que falava lá dizia o seguinte, que se o ser humano não morresse de nenhuma outra complicação na vida dele, certamente ele morreria por conta de complicações do diabetes.
Isso é verdade? O diabetes, ele vai estar sempre presente na nossa sociedade? Hoje, para você ter uma ideia dessa importância dessa colocação sua, hoje a gente tem na cidade de Osasco, vamos pegar Osasco aqui como referência, que é a nossa cidade aqui, né? Hoje nós temos uma prevalência, ou seja, casos existentes de diabetes, na casa aí de quase 9%, não é? Estatísticas que, na verdade, deveriam ser melhoradas, porque nós nunca tivemos um censo talvez muito confiável, mas eu diria que nas Américas o Brasil está com uma prevalência de uns 10%. Cidades como Ribeirão Preto, por exemplo, né, São Carlos, a prevalência chega até quase 15%, ou seja, é uma doença que hoje tem a ver com o estilo de vida, né? Então as pessoas engordaram mais, as pessoas estão muito mais sedentárias, né? A própria urbanização, né? Quer dizer, as pessoas saindo do campo e vindo para a cidade ao longo do tempo fizeram com que mudassem-se hábitos, né? Então a gente tem algumas estatísticas bastante interessantes. Por exemplo, os índios chavantes no Brasil, os índios Pimas, por exemplo, lá que vieram do México para o Arizona, nos Estados Unidos, onde eles habitavam, onde eles viviam, eles não tinham uma incidência de diabetes que passava de 7%, 10% no máximo. Aqui os chavantes chegam a ter uma prevalência de diabetes de quase 30%. Quando eles migram para a cidade e começam a se alimentar da mesma forma que as pessoas se alimentam hoje nas grandes cidades. Né? Os índios Pimas chega a ser um absurdo, né? Para ver que a genética tem muito a ver, mas também o meio ambiente onde a pessoa está. Então as pessoas saem lá do Novo México, esses índios, e quando chegam nos Estados Unidos, a prevalência chega a ser maior que 50%, ou seja, de cada 5 indivíduos, 2 ou 3 vão ter diabetes. Poxa vida, o senhor falou aí numa prevalência aqui em Osasco de 5%, se nós temos uma população de 700 mil habitantes, estamos falando aí em torno de 60, 65 mil pessoas que são acometidas pelo diabetes. Mas o senhor falou também em causas genéticas, Sim. Ou seja, nem sempre a sociedade, ou a forma que ela se alimenta, a forma que ela conduz a sua vida, é um fator de risco. Muitas vezes tem a prevalência aí da genética, então é uma doença hereditária. Diabetes, ele tem uma genética bastante heterogênea, né? Para o leigo, o que a gente pode dizer é que essa genética é diferenciada. A prova disso é a própria evolução do diabetes de forma diferenciada, né? Os diabéticos têm complicações diferentes. A evolução do diabetes é diferente. Então, as alterações genéticas nos cromossomos levam à hiperglicemia, que é o excesso de açúcar no sangue, por 2 grandes fatores. Ou a pessoa deixa de produzir insulina na quantidade que ele precisa, ou a insulina que ele produz não faz o efeito necessário nas células, principalmente do músculo, do fígado, do tecido adiposo, onde a insulina age, fazendo com que a glicose seja quebrada e a pessoa possa obter energia para funcionar o seu organismo, né? Então, o diabetes é uma doença altamente prevalente, e onde, infelizmente ainda, os governos, de um modo geral, têm dificuldade de dar uma atenção integral ao diabetes, principalmente na questão da avaliação ocular, da retina do olho, né? Que é onde exatamente, caso não seja avaliado corretamente, as pessoas podem ficar cegas. E hoje nós temos uma grande dificuldade pelo Sistema Único de Saúde, de encaminhar esses pacientes para oftalmologistas, para que eles possam fazer o seu tratamento adequado. E às vezes as pessoas ficam alguns anos na fila e aí já é tarde, porque a complicação já se instalou. Então, só para encerrar aqui essa pergunta sua, Júlio, eu diria que complicações no diabetes são microvasculares, é uma doença que atinge os pequenos vasos, né? E pode afetar o olho, pode afetar o rim e pode afetar os nervos responsáveis pela sensibilidade, pela coordenação motora, e os nervos autonômicos, que são aqueles que nós não temos controle. Afetando esses segmentos, a pessoa vai ter aí uma série de complicações, além das macrovasculares, que são as grandes artérias, pela doença chamada aterosclerose. A aterosclerose é a doença que mata,
provocada pelo diabetes, pela hipertensão arterial, por exemplo. É uma consequência do diabetes. Agora, o senhor falou aí em falência de órgãos, mas o órgão que vai tomar conta aí de expelir, não sei se é o termo certo, expelir a insulina é o pâncreas. Então, sempre que a pessoa tem diabetes, é porque o pâncreas não está funcionando bem. É isso. E aí, como é que a gente pode dizer? Tem uma frase antiga que dizia assim, aquela pessoa tem sangue doce. Tem a ver com o diabetes isso ou não? Tem, na verdade, os primeiros testes, na verdade, era sentir o sabor doce do sangue. Apesar que lá na antiguidade, talvez no Egito, onde se fez os primeiros diagnósticos, e talvez o Avicena na Pérsia, que na verdade catalogou e tornou realmente, fez uma descrição melhor da doença, era através da urina, né? Quer dizer, o indivíduo urinava e ajuntava muita formiga ali, não é? E isso realmente procede, com certeza. O nome diabetes, inclusive, Júlio, diabetes, fluir por um sifão, a tradução do grego. E fluir por um sifão significa que aquele indivíduo, você imagine, sem insulina, sem medicamentos na antiguidade, o indivíduo ia fluindo, ele ia emagrecendo, ele ia literalmente, né, se esvaindo, né, de tanto urinar, tomava água, urinava, e a urina muito doce, obviamente, né? E essas pessoas morriam muito cedo. Agora, doutor Zé Mano, para que o nosso ouvinte fique bem esclarecido a respeito disso, por que é que o sangue vai ficando doce? Imagino assim, que a pessoa vai ingerindo açúcar, a glicose, o organismo não metaboliza aquilo de alguma forma e vai ficando no sangue, é isso? É isso, na verdade, as duas causas que eu te falei. Ou o pâncreas da pessoa, que tem lá uma célulazinha chamada célula beta, ela vai se exaurir com o passar dos anos. Por isso que o diabetes tipo 2, que é o mais frequente na nossa população, é um diabetes que a pessoa ela tem uma dieta irregular, ela já tem genética, né? Tem uma dieta irregular, vai comendo lá mais açúcar do que deveria, vai engordando, não trata da sua pressão alta, né? Não trata do colesterol. E aí o que acontece? A pessoa vai criando no pâncreas, né, através de uma resistência que ela tem genética à ação da insulina, ela vai criando uma apoptose, que nós chamamos, ou seja, ele vai criando uma morte dessas células betas, e essas células, com o passar do tempo, elas deixam de produzir a insulina necessária para metabolizar essa glicose. Né? Metabolizar a glicose é muito importante para a obtenção de energia no nosso corpo. Então, são duas causas. Ou a pessoa vai produzir menos, porque vai exaurir o pâncreas, que já não consegue vencer mais essa resistência celular, né? Porque num determinado momento o organismo consegue vencer, ele vai produzindo insulina, vai produzindo cada vez mais insulina, mas vai chegar um momento que ele não consegue mais produzir essa insulina necessária para fazer o metabolismo da glicose. Uhum. E é nesse momento que essas células vão se exaurir, elas vão deixar de produzir a insulina necessária. Resistência, que eu estou dizendo aqui, para que o ouvinte entenda, é uma resistência genética, a pessoa nasce com isso. E o gatilho para acionar essa resistência de uma forma maior é exatamente a forma de vida das pessoas. As pessoas precisam se alimentar de uma forma mais saudável, né? Os alimentos processados, os alimentos modernos são calóricos e, além de serem calóricos, são ricos em carboidratos. O senhor falou aí que o diabetes, o tipo de diabetes que mais acomete a população é o tipo 2, mas existe então um tipo 1. E o que seria esse tipo 1? Tipo 1 é aquele diabético que, na maioria das vezes, existe exceção, ele nasce, né, ou depois de um tempo que nasceu, ele deixa de produzir de uma forma completa, ou seja, de uma forma total, a insulina, ou seja, ele deixa de produzir insulina de uma forma total. Diferentemente do diabético tipo 2, que ele vai produzindo aos poucos, mas ele sempre tem uma produção residual. Ele produz um pouquinho, não o suficiente, obviamente, para fazer o metabolismo. Agora, o diabético tipo 1 é aquele indivíduo que necessariamente vai depender de insulina para o resto da vida, porque o pâncreas dele não produz insulina de jeito nenhum. Isso desde que nasceu já, ou ao longo dos anos, isso pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, o diabetes tipo 1, ele pode ser detectado logo no nascimento, né, ou no primeiro ano de vida, segundo, terceiro, quarto ano de vida,
Porque, na verdade, a autoimunidade, que é a causa mais frequente do diabetes tipo 1, ela é adquirida. Existem várias teorias para explicar. Principalmente a questão do leite de vaca, por exemplo, né, que tem uma proteína chamada caseína que pode provocar, né, a produção de anticorpos contra o próprio pâncreas daquela criança ou do jovem, né? O diabetes tipo 1 é o diabetes do jovem, e o diabetes tipo 2 é o diabetes da maturidade, aquele diabetes que a pessoa vai adquirir. A grande diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é que o tipo 1 não produz insulina e vai precisar de insulina necessariamente. O tipo 2 você consegue controlar no início, ao longo dos anos, com medicamentos por via oral, não precisa ser a insulina necessariamente. Agora, doutor Zé Amando, o homem é aquele que gosta de ir no churrasquinho comer a gordurinha, tomar sua cervejinha, né? E vai ingerindo cada vez mais calorias. O diabetes acomete mais quem? O homem ou a mulher? Existe estatística a respeito disso? Na verdade, ele não tem uma relação sexual, né? Ele não tem uma prevalência mais por sexo. É óbvio que a mulher acaba sendo mais acometida, talvez porque ela tem aí, apesar que se a gente relacionar a estatística brasileira, a gente vai ter 50% de homens e 50% de mulheres com sobrepeso, mas quando você vai na obesidade, você vai verificar nesses 50%, que 17,5% são mulheres e 14,5% são homens. Então, a mulher teria aí uma incidência, uma prevalência maior e uma incidência maior também em função de ser acometida muito mais pela obesidade. Eu falo aqui do nosso país, né? Mais pela obesidade. Agora, na população de hipertensos, né, as pessoas que são hipertensas têm uma frequência maior, com certeza a obesidade ganha em primeiro lugar, e o estilo sedentário de vida, né, estilo sedentário, o fato das pessoas estarem vivendo mais, é interessante dizer isso também, as pessoas vivem mais e elas vão conviver muito mais com diabetes ao longo dos anos, né, mas a questão é essa, Júlio. 11h16. Hoje o programa Unifiel 60 Minutos traz um assunto bem interessante. Eu acho que a sociedade brasileira precisa estar cada vez mais informada a respeito do diabetes. Então nós estamos falando aqui com o Dr. José Amando Mota, que é diabetólogo, falando do diabetes, diagnóstico e tratamento. Agora vamos falar um pouquinho então de diagnóstico. Como é que a pessoa detecta que ela está com diabetes? Há alguns sinais no corpo dela? Ela percebe? Ela começa a ter, sei lá, tonturas? Quais os tipos de sintomas que ela passa a sentir estando acometida pelo diabetes, doutor Zamano? Na verdade, os sintomas mais frequentes é beber muita água, né, urinar muito, emagrecimento, né, coceira no corpo, visão turva, né? A pessoa começa a se alimentar de uma forma mais frequente, mas ela sempre está cansada, não é? Então, os sintomas de diabetes iniciais são esses. E, na verdade, o diagnóstico hoje, no Centro de Referência em Diabetes, na Policlínica Sul, onde eu trabalho, eu quero até aproveitar a sua audiência aqui para mandar um abraço para todos os colegas lá da Policlínica, do Centro de Diabetes, que estão ligados aqui no programa da Difusora Oeste, e que são pessoas que no dia a dia trabalham muito em prol de se fazer saúde, né? De levar o bem-estar para essas pessoas lá na Policlínica Sul, que tem o Centro de Referência em Diabetes. Eu queria dizer para você que quando a gente faz lá uma glicemia, ou seja, esse testezinho em campanha, e a pessoa ela está em jejum, por exemplo, ela tem um jejum de pelo menos 8 horas, e ela tem uma glicemia, né, ou seja, uma quantidade de glicose acima de 126 ou 126 miligramas por decilitro, ou seja, maior que 126, a gente repete esse exame, obviamente, e se confirmar o 126, esse paciente é considerado diabetes. Mas se por acaso ele tiver uma glicemia entre 70 e 99 miligramas por decilitro, ele é considerado um paciente pré-diabético, é um paciente de maior risco para desenvolver diabetes ao longo dos anos. Esse paciente deve, então, já tomar todos os cuidados preventivos em relação à alimentação, atividade física, controlar o seu colesterol e o triglicérides, ou seja, as comorbidades associadas, os aspectos referentes
a hipertensão arterial, né? E tem um outro aspecto também. Vamos supor, numa campanha você está fazendo o exame lá, o indivíduo já comeu, já almoçou, enfim, ele não está em jejum. E se você faz um destro dele, que é a forma que você faz o ponta de dedo, né, para fazer em campanha, para dosar essa glicemia, e se tiver acima de 200 ou mais que 200, ou seja, uma glicemia aleatória, casual, feita fora do horário do jejum, acima de 200 a gente considera esse paciente também como sendo portador de diabetes. É óbvio que todos esses exames devem ser repetidos. Mais modernamente, nós passamos a diagnosticar o diabetes também através de um exame chamado hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, para o ouvinte que me ouve e é diabético, é um exame muito conhecido por todos. Essa hemoglobina glicada a gente faz no diabetes a cada 3 meses e hoje também serve para diagnóstico. Então, se você tem uma hemoglobina glicada entre 5,7%, né, até 6,4%, esse paciente é um pré-diabético, 5,7 a 6,4. Acima de 6,5, diabético. Abaixo de 5,7, esse paciente não tem diabetes. Então, a hemoglobina glicada é uma outra aliada. Nós temos hoje também o 1,5-AG, que é um exame novo que deve entrar no mercado daqui a um tempo, que também é um exame para detectar o diabetes e a própria evolução, que é feito através de uma substância que é excretada pelo rim da gente, né? E essa substância, quando ela aumenta, significa que a glicemia está pouco, está baixa, e quando ela diminui, significa que a glicemia está alta. Então é um novo exame aí para ajudar. Além da flutosamina. Flutosamina também é um outro exame que nós utilizamos para detectar a evolução, a variabilidade glicêmica ao longo dos últimos 15 dias. Nós fazemos muito a flutosamina em pacientes gestantes, não é? Doutor Zé Armando, 11 horas e 21 minutos, falando hoje a respeito do diabetes aqui no programa Unifiel 60 Minutos. O senhor falou aí que uma dosagem de 126 miligramas por decilitro de sangue, né? Pode ser que a pessoa já esteja diabética. Agora, ele já estaria sentindo esses sintomas, já estaria bebendo muita água, urinando bastante, tendo um certo emagrecimento. Se ele atinge um nível desse, certamente ele já vai estar aí bem encaminhado para o diabetes. Então, ele já pode detectar no próprio organismo dele que ele não está bem. É isso? Nem sempre, Júlio. Eu diria para você até que 50% dos casos, as pessoas, por terem uma evolução insidiosa, elas não percebem porque não apresentam esses sintomas que você colocou e que eu coloquei inicialmente. Que são sintomas que já identificam um diabetes descompensado, não é? Então, nesse caso, por ser uma doença insidiosa, nós sempre recomendamos o exame periódico, o exame frequente do sangue, para que a gente possa, em casos que a pessoa tenha familiares diabéticos, que ela já tenha uma genética, que já é um paciente de risco, obeso, hipertenso, né? Que tenha lá o colesterol e o triglicéridos alterado, que ele faça o exame de sangue, porque na maioria dos casos a doença evolui ao longo dos anos e a pessoa só vai perceber quando ela já tem uma glicemia muito alta. Né? Ou seja, quando ela apresenta os sintomas, a doença já está evoluindo no corpo há muito tempo. E esse é o grande desafio dos sistemas de saúde. Se aprimorarem para poderem dar à população essa condição de realizar esses exames, não só em campanhas isoladas, porque acho que o grande desafio é o seguinte, não é só diagnosticar o diabetes, é você ter referência para encaminhar esses pacientes e dar toda a assistência necessária para que eles possam ter um tratamento multidisciplinar, não só por parte do endocrinologista, mas do neuro, do vascular, da nutricionista, da enfermagem, enfim, é uma situação que envolve todo um conjunto de profissionais de saúde. Claro. 11 horas e 23 minutos, hoje o Unifiel 60 Minutos trazendo o assunto diabetes, diagnóstico e tratamento. Se você quiser participar conosco aqui, pode ligar no 3681-1134 e fazer a sua pergunta para o Dr. José Armando Mota, mas nós estamos também no Facebook, que é o Facebook/Unifiel. Entra lá e vai fazendo o seu comentário também, deixando a sua crítica, a sua sugestão para o nosso programa. Dr. José Armando, já temos aqui no Facebook a Maria do Carmo, lá do Roxidale.
ela faz a seguinte pergunta: quais os alimentos mais indicados e os menos indicados para quem tem diabetes? Porque o pão e derivados de trigo não são indicados? Na verdade, a pergunta é muito boa. Eu acho que o grande desafio hoje, até no Centro de Referência de Diabetes, nós temos as nutricionistas que trabalham nesse sentido. Então, vamos pegar aqui os mais vilões. Então, seria aí aqueles que são chamados de carboidratos livres, né? Os carboidratos de ação rápida. Então, eu citaria aí, para Maria do Carmo entender, seria, por exemplo, o refrigerante, não o Diet e o Light, o refrigerante normal, o açúcar de cozinha normal, o caldo de cana, o açaí, né? O leite moça, os doces, a bala, o chocolate. Esses são carboidratos que elevam rapidamente a glicemia e devem ser evitados. Com relação à colocação dela, ela faz a colocação, vamos pegar o pão, por exemplo, que é um carboidrato complexo, né? O carboidrato complexo ele leva mais ou menos de 15 minutos a 1 hora para se transformar em glicose, porque é amido. O amido leva esse tempo para se transformar. Então ele eleva a glicemia de uma forma mais gradual, de uma forma mais lenta. Então o uso moderado de alimentos integrais, mesmo com carboidratos complexos, é indicado dependendo do estilo de vida da pessoa. Uma pessoa que caminha, né, uma pessoa que faz atividade física, ela também queima essa glicose, né? Uhum. E ela queima por uma outra via aqui, que não vai ser aqui o motivo, não é o motivo ainda da nossa conversa, mas ela queima também. Então, para Maria do Carmo entender, vamos pegar aqui o item frutas, que na verdade é uma das grandes dúvidas que as pessoas têm. Por exemplo, as frutas que são mais vilãs, seria aí a manga, por exemplo, que tem muito carboidrato, a melancia, que as pessoas se iludem muito achando que é só líquido, né? O caqui e a uva, né? Então, vou repetir para o ouvinte entender: caqui, uva, manga e melancia são as que têm mais carboidrato. Por isso que a gente dá uma lista para as pessoas, para que elas identifiquem quais são os alimentos que têm mais carboidrato e que têm o carboidrato livre que tem que evitar. Agora, massas, pão, o uso moderado, não é? O uso moderado e a pessoa tendo atividade física não é contraindicado. Pelo contrário. Para terminar aqui, eu diria o seguinte: uma dieta para diabetes, ela é formatada da seguinte forma: 50% a 55% dessa alimentação tem que ter carboidrato. Porque a pessoa, não é por ser diabética, ela não precisa de carboidrato. É carboidrato, né? De 20% a 25% ali proteína, né? De 15% a 20% gordura, né? E sais minerais e vitaminas. Essa é a alimentação segundo uma pirâmide alimentar que nós utilizamos. 11h27, falando aqui com o Dr. José Armando Mota, que é o endocrinologista, também diabetólogo. Dr. José Armando, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas eu já vou deixar uma pergunta no ar, para o senhor já ir pensando aí, que a Cristine dos Santos, lá de Cotia, faz. É possível curar o diabetes ou só tem tratamento? Vamos a um pequeno intervalo e no próximo bloco o Dr. José Armando responde essa pergunta. Nova Difusora. Depois eu é que sou truculento, sou tosco. Sabe o Bolsonaro? Pois ele tem o hábito de ofender e agredir mulheres. É isso que você está ouvindo aí, ele chamando uma repórter de idiota e analfabeta. Sobe o som. Você é uma analfabeta. E no Congresso Nacional, então, ele disse a seguinte barbaridade a uma colega: jamais ia estuprar você que você não merece. E ainda chamou de vagabunda. Pensa nisso. Gostaria que a senhora, sua mãe, a sua filha fosse tratada assim? Bolsonaro, cara, olha, sem comentário, hein? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito. Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam. E a cada conquista, acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800 771 7878 e contribua. A ACD. Quem acredita, doa. Baseado em um texto oficial da ONU. A democracia é um valor universal baseado na livre vontade dos povos de determinarem seus sistemas político, econômico, social e cultural. Embora as democracias partilhem traços comuns, não há um modelo único de democracia, e a democracia não pertence a nenhum país ou região. A democracia só existe com a participação de todos. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Você quer ganhar um vale-compras no valor de R$500? Quero!
A promoção do Vale Compras continua. Agora o prêmio mais que dobrou. R$500. Eu disse, R$500 em Vale Compras no supermercado. Sorteio dia 24 de setembro. Ligue durante o programa Wellington de Andrade, das 14 às 15 horas, segunda a sexta-feira, e participe. Rádio Nova Difusora, agora com Vale Compras de R$500. R$500. De segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, programa Antônio Júlio Baltazar, com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca, de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 2, aqui na Rádio Nova Difusora. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone e também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora, cada dia mais perto de você. Que nome a gente vai dar pra ele? Não sei. Ó, pode colocar Isaías. Que isso, Isaías não. Olavo. Que Olavo o quê? É a avó quem escolhe. Põe Sebastião. Vocês podem até escolher o nome da criança, mas quem vai escolher o time é o tio. Mas quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias. Porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora AM 1540. Muito bem, voltamos com o Unifiel 60 Minutos, um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel, hoje falando sobre o diabetes, diagnóstico e tratamento com o diabetólogo Dr. José Amando Mota. Dr. José Amando, no primeiro bloco, nós deixamos uma pergunta no ar da Cristine dos Santos, que é lá de Cotia, se é possível curar o diabetes. Na verdade, Júlia, a pergunta é muito boa. Ela vai de encontro a tudo que se está se estudando hoje, né? O transplante de pâncreas, né? O uso de células-tronco, né? E principalmente nos diabéticos tipo 1. Então nós temos um trabalho aí para o ouvinte entender, lá do falecido professor Júlio Voltarelli, lá em São José do Rio Preto, onde ele realmente aniquilava a medula das pessoas, implantava as células da própria pessoa para que realmente ela pudesse desenvolver um sistema imunológico que não tivesse uma provocação de autoimunidade, ou seja, destruição do pâncreas por anticorpos. O que aconteceu é que alguns pacientes ficaram realmente 1 ano sem tomar insulina, uma grande parte voltou a tomar insulina, mesmo com a construção de um novo sistema imunológico, porque a genética não mudou e o mesmo sistema que levou a pessoa a adquirir a autoimunidade voltou também. O que a gente pode dizer para ela é que, além do estudo do pâncreas artificial, não é? Da implantação das células-tronco, que a gente tem dificuldade ainda, porque para você fazer um transplante, um implante de células-tronco, você precisa de 3 pâncreas, né, para fazer o extrato, não é uma coisa simples. Então eu diria para ela que hoje, na maioria dos casos, eu diria que não tem cura. O que a gente tem e que a imprensa fala são aqueles casos que as pessoas realizam a cirurgia bariátrica, não é? A cirurgia bariátrica, ou seja, toda cirurgia bariátrica que exclui o duodeno, ela é uma cirurgia que, na verdade, pode curar o diabetes, ou seja, a pessoa pode ficar sem, não é que cura, a pessoa fica sem medicamentos, né? É como se fosse uma cura do diabetes, mas a pessoa, na verdade, ela precisa ter um diabetes de não muito tempo, porque aquela pessoa que já tem um diabetes há mais de 10 anos, onde as células betas já foram destruídas, e o peptídeo C, que é o nome de um exame que nós realizamos para ver a reserva de insulina pancreática, também já está muito baixo. Então, a cirurgia, na verdade, ela foi bastante divulgada como uma forma de curar o diabetes, né? E, na verdade, ela melhora muito o diabetes a ponto da pessoa ficar sem remédios quando
pessoa, na verdade, é um obeso, por exemplo, né? E que faz a cirurgia bariátrica e tem um diabetes ainda não de longa data, um diabetes ainda diagnosticado com menos de 5 anos. É óbvio que os resultados vão ser bem melhores, apesar de se fazer essa cirurgia em diabético com mais tempo também de evolução, porque também há uma melhora, não uma cura, mas uma melhora, e a pessoa passa a tomar menos medicamentos. Doutor Zé Armando, o Marcos Augusto de Oliveira, que é do Butantan, ele faz a seguinte pergunta: existe alguma relação entre hipotiroidismo e diabetes? Na verdade, o hipotireoidismo é causado por uma diminuição na produção de hormônios tireoidianos, o famoso T3, o T4, né, que é produzido pela tireoide, cuja função é a obtenção de energia celular. O hipotireoidismo autoimune, né, aquele que a pessoa também produz anticorpos que acabam agredindo a tireoide através de uma inflamação chamada tireoidite, e essa inflamação faz com que a pessoa produza menos hormônios tireoidianos. O diabetes tipo 1 também é uma doença autoimune, e há uma tendência que, né, nos casos de diabéticos que desenvolveram a autoimunidade, ou seja, pessoas que têm doenças autoimunes também tenham com mais frequência ou mais chance ou mais potencial também de terem doenças autoimunes. Apesar de serem patologias diferentes, não é? Diferentes no caso dos casos de hipotireoidismo autoimune, existe sim uma relação mais frequente nesses casos. O Carlos Henrique, do Butantan, pergunta o seguinte: pessoas muito magras e atletas podem desenvolver o diabetes mais facilmente? Tem mais tendências? As pessoas que se dedicam muito ao esporte, tem alguma relação aí ou não? Na verdade, não. Na verdade, a relação do esporte, quando a pessoa acaba tendo muito mais músculo, né, é o contrário, né? As chances de se ter o diabetes é menor. Né? Não há de se confundir, por exemplo, aquela criança que nasce com baixo peso, não é? Ou acaba adquirindo um excesso de peso, como sendo pessoas que vão ter, quando adultos, né, vão ter mais chance de ter diabetes. Isso é uma verdade, não é? Mas não que a pessoa que pratique atletismo ou que faça bastante atividade física possa ter, entendeu? Isso não é verdade. Muito bem, 11h36, falando hoje a respeito do diabetes. Doutor Zé Armando, os alimentos que são de melhor aproveitamento para o organismo, o que seriam os melhores alimentos para que a pessoa não desenvolvesse o diabetes? Na verdade, quando se fala em alimentação saudável, a gente, obviamente, teria aí uma grande dificuldade no mundo moderno de se colocar. Mas é óbvio, uma dieta rica em fibras, né, principalmente legumes, verduras e frutas, né? Hoje se fala muito em alimentação orgânica, né? Então, obviamente, alimentos de boa procedência, principalmente rico em fibras, para que realmente a gente possa ter um intestino funcionando adequadamente, que a gente possa ter menor absorção de muitos dos alimentos, porque a fibra ela acaba competindo com o próprio intestino da gente, não absorvendo muitas substâncias. Alimentação saudável é aquela que equilibra, obviamente, proteínas, gordura, como eu falei inicialmente, né, 50% ali de carboidrato, né? Os carboidratos integrais, os alimentos integrais devem ser os preferidos, né? Mas nunca se esqueça, alimento tem calorias e você também tem que racionalizar. Então a palavra equilíbrio, eu acho que é a palavra que mais traduz uma alimentação saudável. É você comer de tudo, comer pouco, evitar alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos que realmente tenham substâncias químicas para que eles se conservem, principalmente o próprio sódio, né, nos refrigerantes, isso vale para os diets, lights, independente de qualquer coisa, também devem ser usados de forma muito racional. Então, quando a gente vê um cenário de alimentação, normalmente a gente dificilmente consegue mudar a cultura alimentar das pessoas, daquilo que eles gostam. Então hoje a gente tem advogado cada vez mais para que as pessoas comam mais alimentos integrais, comam mais verdura, legumes, frutas, né, tenham atividade física e possam, na verdade, se alimentar com sabedoria. Lembrando bem que nós não falamos de outros fatores de risco aqui, não é? Como o tabagismo e o próprio álcool. Usar com moderação. Moderação. Aí, o senhor falando em moderação, me chamou a atenção o seguinte:
A pessoa, quando adquire o diabetes e está lá sofrendo com aquilo, a primeira coisa que ela faz é cortar o açúcar, né? Ela corta o açúcar do café, do chá, do docinho lá que ela come, ela corta tudo isso. Mas ela substitui pelo adoçante, que eu imagino ser uma química doida aquilo ali. Então, isso pode fazer mal também, porque ela vai passar a não usar com moderação, porque ela vai passar a usar sempre, diariamente, cotidianamente, aquele adoçante, não é isso? Ou não? Estou errado. Na verdade, o adoçante surgiu exatamente para substituir o açúcar, principalmente na questão do próprio sabor, né? Para que você usasse uma substância que imitasse, né, a ação do carboidrato, da sacarose, que é o açúcar de cozinha. E hoje, Júlio, na verdade, é uma polêmica muito grande, porque o adoçante poderia imitar a ação do açúcar, enganar o próprio pâncreas, então. Mas, na verdade, a orientação que se tem que deixar aqui é que realmente é química, sim. Nós temos hoje o stevia, que é um adoçante natural. Nem todo mundo aceita, porque nem todo mundo gosta pelo próprio sabor, mas o stevia é o sabor amargo dele. Amargo, Agora, o que eu tenho indicado para os meus pacientes em particular é um rodízio de adoçantes. Tá? Então, as experiências que se faz com adoçantes se faz em animais. Né? Você pega um rato lá e coloca 300 gotas de adoçante de 6 em 6 horas. É óbvio que ele vai desenvolver algumas doenças, o câncer está dentro dessas patologias. O que a gente faz é usar com moderação, alternar, por exemplo, sacarina, né, ciclamato, aspartame, você usa um mês cada um. A sucralose, né, que é bastante utilizada hoje também. Então, a ideia é o bom senso. Alterne. Um mês você usa sucralose, no outro mês você usa aspartame, para que o seu organismo não se torne tolerante a esses adoçantes, ou que esses adoçantes, né, não sejam usados em excesso. Você mude a substância para que realmente ela não faça mal. Porque é uma questão que você coloca e que o mundo moderno nos trouxe, e a pessoa que usa adoçante, obviamente, ela usa ou para emagrecer, apesar que ela usa adoçante e come 2 pedaços de bolo, né? Quer dizer, a sensação vai para o espaço, quer dizer, a sensação de que ela está usando algo menos calórico vai para o espaço quando ela come os 2 bolos, ou bolacha, ou seja, qualquer coisa. Vai lá e toma um copão de refrigerante, né? Outro dia me chamou a atenção, eu até tive a paciência de ler um rótulo de um adoçante daquele saquinho, né? Me chamou a atenção o número de sódio, a quantidade de sódio que tem dentro daquele saquinho. Ou seja, você está se tratando de diabetes, mas também sua pressão pode ser que vá para o espaço. Exatamente. O sódio tem sido um dos grandes vilões aí. Então, usar o adoçante em excesso tem uma relação direta com o excesso de sódio. A gente vê muita gente, eu mesmo, habitualmente, às vezes até exagero em gotas, porque a gente acaba, o de gotas você acaba derrubando, o de saquinho você já tem a dose certa. Controla, às vezes sempre, né, pinga a gota na quantidade certa. Mas você colocou bem, o sódio é um vilão para hipertensão arterial e principalmente para retenção hídrica, principalmente nas pessoas obesas. Silvano Mendes, lá do Jardim de Abril, o que é que ele pergunta? Quem tem pressão alta tem mais chance de ter diabetes? Com certeza, a pergunta é boa. Hoje o diabetes incide aí em 15% da nossa população, ou até mais, né? E na população de hipertensos, onde a hipertensão causa uma resistência à ação da insulina maior, né? Os pacientes hipertensos têm resistência à ação da insulina, e na população de hipertensos o diabetes é mais prevalente, com certeza. Senhor, no início do programa, no início no primeiro bloco do nosso programa, o senhor falou muito no Sistema Único de Saúde, que ele gasta muito, ele consome muito os recursos dele para tratar o diabético. As pessoas que são acometidas hoje por diabetes, eles têm medicação gratuitas pelo SUS? É fácil a pessoa conseguir a insulina, todos aqueles aparelhinhos lá, isso é fácil conseguir pelo SUS hoje ou não? Eu diria para você que em relação ao glucosímetro, que é o aparelhinho para medir o destro, as fitas reagentes, ela é sazonal. Tem período que se fornece, tem período que eu estou falando de todas as cidades, não estou falando só de Osasco, né? Tem período que fornece, tem período que não fornece, é sazonal, por quê? Porque dependem de licitações, de compra, de preço de mercado, então muitas vezes os pacientes ficam sem a fitinha, aí a prefeitura às vezes atrasa para entregar.
Hoje, o fluxo de entregas está normal, as pessoas estão recebendo no Centro de Referência de Diabetes aí as suas fitas reagente, as suas lancetas para perfurar o dedo, de uma forma normal hoje, está normalizado. Com relação às insulinas, a insulina que a rede pública fornece são as insulinas humanas NPH, né? E que é do inglês Neutral Plotamine Regendor, né? Que na verdade é o nome científico dessa insulina. E a insulina regular, né? A insulina NPH é aquela insulina lenta, né? Que controla a glicose produzida pelo fígado da gente. E a insulina rápida, que é a regular, que tem que ser tomada 30 minutos antes da refeição, essa insulina controla, ela metaboliza aquilo que a gente come, a glicose do alimento que a gente está comendo, né? Essas duas insulinas são fornecidas pelo SUS. A metformina, que é um medicamento bastante utilizado, a glibenclamida também é fornecida pelo SUS. Fora esses medicamentos, a maioria, as pessoas, os medicamentos, porque o diabetes tem muita coisa nova, muita tecnologia, e isso custa dinheiro. E o SUS ainda não fornece, a não ser, né, quando a pessoa entra com uma medida cautelar, né, entra na justiça, o seu médico faz lá um relatório, ou através do preenchimento de formulários para adquirir medicamentos de alto custo numa lista que o governo do estado fornece, porque, diga-se de passagem, essa questão do alto custo é uma obrigação do estado, não é do município. Não é do município. É o estado que tem que bancar, até porque o município hoje, ele vive vendendo o almoço para comprar janta. Não é? Ele tem poucos recursos para dar conta de uma demanda grande, né? Já que o SUS, na verdade, é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, hoje, através de preenchimento de formulários, nem sempre as pessoas têm êxito, né? Até porque quando a gente fala em medicamentos para diabetes, a gente não pode esquecer que a gente não pode tratar só o diabetes, a glicemia, nós temos que tratar as comorbidades. Se o paciente diabético não tratar da hipertensão, do colesterol, do triglicérides, né? Se ele for um paciente que realmente não se preocupe com as doenças acessórias, a própria hipertensão, ele com certeza vai evoluir mal. Inclusive é uma pergunta aqui, deixa eu ver onde é que estava essa pergunta aqui que me passaram agora há pouco. Eu vou achar já e já falo o nome da pessoa, mas a pergunta era o seguinte: se o diabetes pode causar cegueira? Pode, e com certeza é a causa mais frequente de cegueira. É a Cláudia Mendonça, do quilômetro 18, aqui de Osasco. Oi, Cláudia. Então, respondendo à pergunta da Cláudia Mendonça, o diabetes é a principal causa de cegueira. Por isso que nós, na verdade, temos aí uma regra, né? Todo paciente diabético hipertenso deve ter uma atenção especial do médico que o trata na questão renal e na questão da retina do olho. Retina, o que é? Retina é onde a gente forma as imagens, né? E essa retina, ela tem uma alteração dos microvasos. O diabetes tem uma predileção de lesar esses microvasos. Através da retina, a gente tem uma ideia de como estão os vasos, as artérias do corpo de uma pessoa. E essa retina, ela sofre hemorragia, né? O exudato, na verdade, que é uma secreção que passa a ser secretada pelas glândulas ali, e, na verdade, essa hemorragia, a formação de novos vasos, vão fazendo com que o diabético possa adquirir uma retinopatia que pode ser não proliferativa ou proliferativa, que é a mais grave. Estou falando aqui um termo técnico, mas em tese causa sim mais cegueira, e a gente tem que fazer, a partir do 3º ou 5º ano, dependendo do tipo de diabetes, o exame de fundo de olho anualmente. Não pode deixar de fazer. Infelizmente, no SUS hoje, existe uma demora, né, importante aí, no sentido do paciente conseguir uma consulta com um especialista em oftalmologia e conseguir, num segundo tempo, fazer o exame da retina, porque não basta fazer um exame de visão para ver óculos, não é isso. Tem que fazer o exame lá do fundo do olho para ver como é que anda essa retina. Puxa vida. 11h48, falando do diabetes, do diagnóstico e tratamento com o médico Dr. José Amando Mota, que é endocrinologista e diabetólogo. Dr. José Amando, nós falamos aí na insulina. Eu imagino, você ouvinte que está aí
nos ouvindo, claro, que deve ter alguém na família que já insuliniza, que toma a insulina todos os dias, ou você mesmo presencia isso. Existe alguma outra forma para a pessoa se tratar? Por exemplo, eu já ouvi falar numas tais de bombas de insulinização, porque senão a pessoa tem que se aplicar a injeção todo dia, às vezes 3 a 4 vezes ao dia, né? Existe uma outra forma? Existe, Júlio. Existe a bomba de infusão de insulina, que é um sistema de infusão contínua de insulina. Essas bombas hoje são comercializadas no Brasil pela Medtronic e pela Roche, fazendo um merchandising aqui, sem interesse, obviamente, mas elas, na verdade, são utilizadas principalmente, até por causa do custo, né? Tem um custo elevado, 10 a 20 mil reais, dependendo do tipo de bomba. Ela necessita de toda uma educação por parte do paciente. O SUS, então, não fornece esse equipamento? O SUS fornece só com medida cautelar, ou quando a pessoa entra na justiça, ou a pessoa requer ao Estado, através de procedimentos, né, de relatórios médicos, formulários que se preenchem para justificar, porque hoje o SUS ele fornece preferencialmente para aqueles pacientes que têm hipoglicemia frequente, aqueles pacientes que são insulinizados de uma forma plena, né, com insulina rápida ou ultra rápida, insulina lenta, e que passam a ter hipoglicemias mais frequentes. E com o passar dos anos, essas hipoglicemias elas passam a ser despercebidas. O indivíduo está com a glicemia muito baixa, né, com risco de vida, e ele não está percebendo que está tendo aquela hipoglicemia. Então a gente tem que se justificar essa hipoglicemia despercebida como um dos fatores para que a pessoa possa conseguir a bomba de infusão. Recentemente eu fiz 3 relatórios muito grandes para que uma moça que é cega, e ela é uma atleta de alta performance em patins, né? E ela precisava da bomba. Só que a bomba também tem os seus probleminhas também. A pessoa tem que trocar o catéter a cada 3 dias, a pessoa tem que ter todo um cuidado para evitar lá o entupimento do catéter, está sempre averiguando o catéter. Ela fica presa ao corpo, então, com o catéter Isso, injetando. Na verdade, você tem as bombas antigas, né, que você tem como se fosse um page, né, um radinho que se coloca aqui do lado do cinto, né, e você tem, então, um catéterzinho com uma agulha que se inocula no subcutâneo da pessoa. Esse sensorzinho que tem nesse aparelho vai medindo essa glicemia. E essa glicemia, que é a glicemia, hoje as mais modernas medem a glicemia intersticial, não a capilar, que a gente mede no dedo quando faz o exame, ele vai detectando a glicemia intersticial e a cada 5 minutos você programa para injetar uma determinada quantidade de insulina de acordo com a quantidade de carboidratos que aquela pessoa injeta. Então você, obviamente, regula essa bomba para ser utilizada. Os diabéticos tipo 1 são aqueles que utilizam mais a bomba e com maior frequência. Nem todos se adaptam à bomba e ainda continuam usando o sistema antigo. Poxa, 11 horas e 52 minutos, muito bom tê-lo aqui hoje conosco, doutor Zé Manuel. Nós estamos chegando já ao final do nosso programa, né, o Unifiel 60 Minutos, que é um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel, Unifiel. Existe algum endereço que o senhor pode deixar, onde o senhor trabalha, onde o senhor atua aqui na rede pública? De que forma a pessoa pode acessar rapidamente para que nós possamos entregar aqui o programa? Bom, eu trabalho lá na Policlínica Sul, né, na Rua da Saudade, número 100, onde nós temos o Centro de Referência em Diabetes, que conta hoje com 4 médicos endocrinologistas, com a finalidade de atender essas pessoas, com uma equipe muito boa, né, que eu tive aí a oportunidade de colocar aqui, não vou falar nomes para não ser indelicado, mas é uma equipe muito boa, um pessoal que realmente tem aí uma missão importante, que é o bem-estar das pessoas, né, um pessoal bastante dedicado. A gente começa cedo lá, Rua da Saudade, número 100, ao lado da Matriz Santo Antônio, e eu também atuo no meu consultório ali na Rua Eloy Cândido Lopes, já há quase 40 anos, né? A Rua Eloy Cândido Lopes, número 79, Jardim Agu, Osasco, Júlio. Bom, muito bom tê-lo aqui hoje falando a respeito do diabetes, diagnóstico e tratamento. É uma doença que todos precisam tomar muito cuidado, muitas vezes ela é silenciosa, ela vem chegando aos pouquinhos no teu organismo, e se você não prestar atenção, vão passando-se os anos, e aí você
teu diabetes já está elevado, já fica muito mais difícil controlar e acaba insulinizando rapidamente, todas as comorbidades, todas as consequências do diabetes acabam aparecendo. Coisa importante, para finalizar, não tenham medo da insulinização. Todo diabético ao longo dos anos, ele vai necessitar de insulina, porque é uma doença progressiva e crônica. Não há de ter medo de insulina. As pessoas acham que quem vai estar tomando insulina é porque já está no bico do urubu, já está lá, né, para morrer. Não é nada disso. A insulina é o melhor tratamento para o diabetes. Ainda há aí uma rejeição, ainda há assim, uma resistência ao uso da insulina. 2h54, nós vamos ficando por aqui com o Unifiel 60 Minutos, um programa que traz sempre uma novidade para você, um assunto de grande interesse da sociedade. Nós estaremos aqui na próxima segunda-feira a partir das 11 horas. Quero desejar um bom feriado amanhã, 7 de setembro, um bom final de semana a todos. Um grande abraço e até segunda. Nova Difusora.